Diário não oficial do Brasil. Dia 70/366, 10 de março, ano 2, terça-feira. 1. A presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, afirma sobre o diversionismo do ex-capitão com relação à fraude eleitoral apontada pelo mesmo. O nome da fraude é Jair Bolsonaro. O diversionismo do momento é com relação ao primeiro turno das eleições de 2018. 2. Ora, o TSE contesta, mas deveria investigar cuidadosamente. No mínimo, há uma falsidade ideológica. Seria o caso único no mundo de uma fraude realizada por um adversário que perdeu as eleições. Um jornalista aponta uma solução: anular eleições. Talvez substituir por espetáculos com facas. 3. Enquanto isso, usa a máquina pública para a família, amigos e aliados, enquanto assistimos ao dólar, que caminha para os R$ 5. Dia 69/366, 9 de março, ano 2, segunda-feira. 1. Enquanto a economia desaba, o eterno diversionismo como método. Distribui bananas, preenche quadrinhos vazios frente à câmera e questiona as eleições em que foi eleito. Ora, já sabíamos que essas eleições não foram sérias. No centro dos disparos ilegais de WhatsApp, verbas inexplicadas, além de facadas providenciais e os espetáculos de irresponsabilidade de sempre. 2. Com uma mão, tenta fragilizar as instituições democráticas, usando e abusando do autoritarismo e dando fiança a torturadores e milicianos, e com a outra ataca as reservas do país para tentar cobrir todos os desastres da falta de projetos para a economia. A definição perfeita para o dia 9 de março foi dada pela TV GGN. 2 ineptos no comando do Titanic, com o iceberg entrando pela proa. 3. A fragilização da Petrobras, transformada em exportadora de óleo cru, com as refinarias rifadas, nos deixa absolutamente vulneráveis em relação às variações do câmbio e ao mercado. A empresa perdeu em um único pregão da bolsa 28% do seu valor de mercado. É uma queda histórica sem precedentes. 4. A Bolsa de Valores de São Paulo, Ibovespa, registrou uma queda de 10% nos primeiros 31 minutos de funcionamento e foi obrigada a suspender o pregão. O risco país alcança seu índice real de um país sem projeto para a economia, comandado por um síndico disfuncional, um tchutchuca e um marreco. Chega a subir quase 40%, um recorde histórico. 5. Para tornar mais grave a situação, um acordo de cooperação militar assinado pelo governo federal com um agente laranja, onde não vamos ganhar nada, é a pequena cereja do bolo de horrores do momento. A nossa defesa controlada pelos estadunidenses. E de vez em quando eles compram um lixo qualquer para fazer gracinhas o ex-capitão publicar no Twitter. A ofensiva contra a Venezuela e outros países da América Latina é muito provavelmente o foco. 6. A Itália em crise propõe bloqueio total contra o coronavírus. Já passa da hora de a esquerda propor também um bloqueio total contra o bolsonavírus. Dia 68/366, 8 de março, ano 2, domingo. O violador és tu. O aumento da violência contra a mulher no desgoverno é também um projeto. Um projeto de dominação das mulheres, do controle de seu corpo, do retorno da mulher a uma posição de subalternidade. Os absurdos números: 536 mulheres são agredidas por hora no país. O espancamento de mulheres, a violação sexual, o feminicídio, as políticas de mulheres são objeto de chacota por parte do síndico disfuncional que ora ocupa o Planalto. A cada 4 minutos, uma mulher vítima de violência sexual, física ou psicológica é atendida em unidades do SUS. A cada 11 minutos, uma pessoa é estuprada no país. 89% são mulheres e 70% são crianças e adolescentes. Ao verificarmos os dados, percebemos que estamos diante de uma pandemia. Toda a América Latina está em luta contra o patriarcado e suas demonstrações de violência. O ridículo conceito de ideologia de gênero, expressão rasa do patriarcado para estender seus tentáculos e controle sobre o corpo da mulher, são parte da política antigênero, de acordo com a pesquisadora Sônia Correia, numa entrevista ao sítio Conectas. Na entrevista, a pesquisadora identifica as políticas antigênero tendo início há 25 anos, no período de preparação da Conferência de Mulheres de Pequim. A Igreja Católica, especialmente durante o período de Ratzinger, o conservador, foi uma das propagadoras dessa política.
Mas o que significa ideologia de gênero? Aparentemente, é o código para a violência porque a expressão não tem nenhum sentido. O que existe mesmo é a dominação, a política antigênero que é pregada. O campo da educação é, ainda de acordo com Sônia Corrêa, onde se prolifera o absurdo dessa política. O incentivo ao abuso fez pelo menos 1.314 vítimas no ano de 2019, 1.314 casos de feminicídio no país, com declarações de que políticas para o combate à violência contra a mulher não precisam de verbas, o ex-capitão misógino estimula a violência. Em todo o país, mulheres saíram às ruas e o grito de "Fora Bolsonaro" esteve presente em todos os cantos do país. Vivemos em uma sociedade que se incomoda mais com uma mulher livre do que com uma mulher assassinada. Dia 67/366, 7 de março, ano 2, sábado. 1. Fiz, não fiz, o síndico disfuncional faz, nega e faz de novo. E convoca ato contra o Congresso Nacional. Não quer limites. Já tem para si o Executivo e o Judiciário. Quer também o Legislativo. 2. Aparentemente não precisa nem das Forças Armadas oficiais, tem aquelas paralelas, como em Rio das Pedras. Vai buscar endurecer o regime mobilizando suas milícias contra o Congresso. Alguém que acredite na instituição que representa não faz isso. Então fica claro o estranhamento do síndico com as instituições que ocupa, com seres estranhos à vida pública e ao interesse público. A saída pela milícia não é nova no país. Alguns estados já adotam o modelo. 3. O agente laranja se diverte e espezinha. Leva o síndico para jantar, sopra e morde. Faz afagos ao vassalo, mas não tem, obviamente, nada a oferecer. Até agora, só tomar. Uma relação em que fica óbvia a intenção do ex-capitão em mostrar submissão. O seu país não interessa, a não ser como fornecedor. 4. No caminho, a disfunção perversa do síndico ataca tudo que se move, tudo que pensa. As mulheres são vítimas preferenciais. Traz mulheres vestidas de bolinhas, capturadas pelo patriarcado na tentativa de pisotear e aviltar todas as outras mulheres. Mesquinho, não esquece a maior força que com manifestações gigantescas em todo o país se colocou contra a sua eleição. Corta recursos para políticas de combate à violência contra a mulher e, cínico, diz que para isso não precisa de dinheiro, é uma questão de conscientização. No Brasil, uma mulher é agredida a cada 4 minutos e uma é morta a cada 7 horas, em média. Estaremos em vigília. Dia 66/366, 6 de março, sexta-feira, ano 2. 1. 49 desaparecidos e 31 mortos na Baixada Santista. As cidades brasileiras tratam a chuva como catástrofes inesperadas, encapsulando rios, hipermeabilizando o solo, empurrando as habitações para as encostas. Assim funcionam as grandes cidades, sem exceção. O Guarujá é o município mais afetado após as chuvas, com o registro de 25 mortes, 44 desaparecidos e 249 desabrigados, informações da Carta Capital. 2. Gabinetes de crise, desabrigados, desaparecidos, rios transbordando. No estado do Rio de Janeiro, a capital e municípios da região metropolitana foram atingidos. Em Cataquases, Minas, 246 pessoas foram atingidas. Em Ubá, também em Minas, casas foram inundadas, pontes caíram, um prédio desabou e a prefeitura declarou estado de emergência. 3. Bom lembrar que o Ministério das Cidades, importante órgão de debate e planejamento dos municípios do Brasil, foi extinto, e o modelo de urbanização adotado pelas cidades e referendado pelo Planalto é de aumentar as desigualdades, o descaso com o meio ambiente e, consequentemente, com a qualidade de vida das pessoas e com medidas preventivas e de segurança. 4. As águas de março mal começaram e tudo já se transforma em lama. 5. A lista de apoio à criação do novo partido do síndico disfuncional, encaminhada à Justiça Eleitoral, contém a assinatura de pessoas mortas. É a necropolítica que se materializa em todos os seus aspectos. Dia 65/366, 5 de março, ano 2, quinta-feira. 1. Nas manchetes dos jornais, notícias estarrecedoras da República de Rio das Pedras. O motim do Ceará foi estimulado pelo preposto do ministro da Justiça. Os policiais que transformaram o estado do Ceará num cenário de espetáculo de horror, com ações absolutamente ilegais e letais, foram tratados como heróis. O governador do estado desnuda o verdadeiro caráter do movimento que, sem reivindicações salariais,
sociais seria, na perspectiva dos amotinados, uma demonstração de força. 2. Causar o caos, especialmente na região Nordeste, parece ser um dos objetivos do síndico disfuncional. A produção da miséria é uma das metas e o programa Bolsa Família é um dos instrumentos. Apenas 3% das novas concessões do benefício foram para famílias do Nordeste, 75% foram para as regiões Sul-Sudeste. Para se ter uma ideia, o número de novos benefícios concedidos em Santa Catarina, que tem população 8 vezes menor que o Nordeste e é governada por Carlos Moisés do PSL, foi o dobro do repassado à região nordestina inteira, cujos governadores são da oposição. Esses números, claro, são inversamente proporcionais aos indicadores econômicos relativos das famílias e que justificariam as concessões nas regiões envolvidas, o que resulta em comprometimento à eficácia do programa. 3. Os fundos estão sob ataque, com especial atenção para os fundos de cultura. Depois de colocar a namoradinha do Quarto Reich na pasta, que inaugura sua participação com discursos patéticos sobre o conceito de cultura, acabar com o financiamento à cultura pode ser mero desdobramento. A quem interessa facilitar condições para o povo se expressar. E assim, circula no Congresso e já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado a PEC 187/2019, que propõe o fim dos fundos públicos. 4. A repressão do investimento público, algo que só pode funcionar na cabeça de Chicago's Boys decrépitos, é criticada pelo ex-ministro da Economia, Bresser Pereira. O economista afirmou que não existe um plano econômico do governo. O que todos nós já sabíamos, caro ex-ministro, que o governo é feito de bananas, puns de talco e firulas. E, eventualmente, algumas mortes, é claro. Dia 64/366, 4 de março, quarta-feira, ano 2. O dia de hoje foi tão vulgar e absurdo que esse diário vai fazer uma lauda quase inteira de silêncio